Olá, eu, Felipe Martins, e meu colega Isaac Marcelo iremos passar para vocês alguns processos de eletrização. Eu vou começar falando do processo de eletrização por atrito. Devemos sempre lembrar que a matéria ela é formada por átomos, e esses átomos eles são formados por prótons e nêutrons no seu núcleo, e com elétrons girando ao seu redor. Os prótons eles têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Por conta disso, os elétrons são atraídos pelos prótons e ficam girando em sua órbita. Sempre lembrando que as cargas iguais se repelem e as cargas diferentes se atraem. Por exemplo, nessa imagem que nós temos ali. Mesmo o próton ele sendo muito mais pesado que o elétron, eles têm a mesma quantidade de carga. A única diferença é que o elétron é negativo e o próton é positivo. Voltando nessa imagem, alguns elétrons eles giram mais longe do núcleo que outros. Esses mais internos, dificilmente eles serão arrancados de suas órbitas. Seria preciso muita energia para que isso acontecesse. Mas por outro lado, esses elétrons que giram mais longe do núcleo, eles são facilmente retirados quando atritados com outro material. Esse exemplo que a gente viu no vídeo. Que no caso, nós tínhamos dois materiais com a mesma quantidade de carga, ou seja, eles estavam neutros. O papel neutro e o plástico também neutro. Quando nós atritamos os dois, o plástico ele ganhou elétrons e o papel ele perdeu elétrons. Então ele ficou com mais prótons, ele ficou positivo e o plástico ele ficou mais negativo. Quando nós aproximamos o plástico, o nosso canudo, no caso do vidro, esse vidro ele também estava neutro. Como o plástico ele estava mais negativo, ele acabou repelindo os elétrons do vidro, deixando aquela área do vidro mais positiva. Como ele estava mais negativo, ele acabou grudando ali naquela superfície, certo? Nós também temos essa tabela, que ela seria a série triboelétrica, que os materiais mais abaixo eles arrancam elétrons dos materiais mais acima. Por exemplo, então, se nós passarmos o PVC no polietileno, o PVC vai ficar negativo, ele vai ficar com mais elétrons. É claro que se você passar o PVC lá na pele de coelho, por exemplo, o PVC vai ficar muito mais eletrizado negativamente do que quando ele foi atritado com o polietileno. Agora vamos ficar com o Isaac. Então, olá, o meu nome é Isaac e eu vou mostrar mais dois experimentos sobre eletrização. O primeiro é de eletrização por contato e o segundo é de eletrização por condução. Para ele, a gente vai usar dois esqueminhas. Basicamente é uma base com uma massinha na ponta e uma agulha. Na ponta dessa agulha a gente coloca um canudo e o outro é simplesmente um canudo preso numa tampa metálica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um canudo e vai passar uma folha nesse canudo e a gente segurando aqui o outro canudo com a tampa na ponta, a gente encosta o canudo na ponta metálica e em seguida a gente vai esfregar o canudo de novo e vai colocar ele aqui na ponta da agulha.
Então, depois de eu ter esfregado o canudo na tampa da lata, a gente pode perceber em que há uma atração entre o canudo e a lata. Mas então, por que ocorre essa atração? Quando eu esfreguei o primeiro canudo, eu carreguei ele negativamente. Quando eu encostei ele, o canudo carregado com uma carga negativa na tampa da lata, que é de metal, ele se carregou negativamente. Então, quando eu esfreguei de novo o mesmo canudo e coloquei na base, o canudo estava carregado negativamente e a tampa também estava carregada negativamente. Então, agora a gente vai esfregar o canudo de novo, carregar ele e a gente deixa. Agora a gente não encosta, a gente só deixa próximo da lata e encosta no outro lado da lata. Então agora a gente vai perceber que quando a gente aproxima a tampa do canudo, ele está atraindo o canudo. Então, por que isso ocorre? Quando eu esfreguei o canudo, eu carreguei ele negativamente. Quando eu aproximei ele perto da tampa, nesse lado da tampa que estava próximo ao canudo, ele ficou carregado com cargas positivas, porque elas foram atraídas pelas cargas negativas do canudo. Quando eu encostei de um lado do canudo, do outro lado da tampa, nesse lado da tampa ele estava carregado negativamente. Então, quando eu encostei, eu passei os elétrons negativos da tampa para minha mão, deixando ele carregado todo positivamente. E quando ele foi aproximado do canudo positivo, essa força ela se mostrou que a tampa ela puxou o canudo para ela, né? Ele atraiu o canudo.